Hoje vamos falar sobre o tema guardar a língua. Vamos ver Salmo 34, do verso 11 ao verso 13, para falarmos sobre este tema. O versículo 11 começa com um convite. O texto bíblico diz assim: Venham, filhos, escutem-me, e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Como você pode observar neste versículo, trata-se de uma literatura sapiencial. O temor do Senhor é um tema da literatura sapiencial na Bíblia. O livro de Provérbios é o maior livro de literatura sapiencial que nós temos no Antigo Testamento, na Bíblia como um todo. No Novo Testamento nós temos a carta de Tiago, o irmão de Jesus. Então, o temor do Senhor tem a ver com a sabedoria. Temor do Senhor não deve ser compreendido como medo de Deus. Não precisamos e nem devemos ter medo de Deus. O temor do Senhor nasce do amor ao Senhor. Porque o amamos, o tememos. Isto é, não queremos decepcioná-lo, envergonhá-lo, temor nesse sentido. Temos este cuidado porque o amamos. O nosso amor não nasce do temor, mas o nosso temor nasce do amor. E temor não deve ser compreendido como medo. O temor do Senhor, esse cuidado que temos porque o amamos, cuidado para não envergonhá-lo, para não decepcioná-lo, é que nos leva a buscar a sabedoria, a viver de uma maneira sábia, a procurar falar corretamente, procurar saber o que falar, como falar, quando falar, por que falar, quanto falar, com quem falar. Isso é sabedoria. Isso tem a ver, de acordo com o ensino bíblico, com o temor do Senhor. Não queremos envergonhar o Senhor com a nossa palavra, com o nosso agir, não. Então nós queremos a sabedoria. Tiago, na sua carta no Novo Testamento, nos ensina que aquele que tem falta de sabedoria pode e deve buscar a face do Senhor, pedir a Deus sabedoria, porque Ele é a fonte de sabedoria e dá a todos quantos se aproximam dEle e pedem a Ele sabedoria. Você e eu podemos fazer isto. Então, Davi, no Salmo 34, versículo 11, fala sobre isto. Venham, é um convite. Lembra Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Davi aponta para Jesus. Jonas aponta para Jesus. José do Egito aponta para Jesus. Moisés aponta para Jesus. Abraão aponta para Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus, na verdade, é Ele que é o mestre dos mestres. É Ele que pode nos ensinar com autoridade como nenhuma outra pessoa. Ele pode nos ensinar o temor do Senhor. Como Ele procurou viver uma vida que não envergonhasse o seu Pai, o nosso Deus. Que exemplo! Ele que diz: vinde a mim, aprendam comigo. Eu sou manso e humilde. Que mestre extraordinário! É Jesus. Então, aqui nós temos Davi, neste texto messiânico, poderíamos dizer, apontando para Jesus. Venham, filhos, escutem-me. Precisamos escutar a Jesus, escutar ao Senhor, a palavra de Deus, Deus falando conosco, para termos uma vida sábia, uma vida marcada pela inteligência, pela prudência e não pela tolice, pela estutícia, não. E eu vou ensinar a vocês o temor do Senhor. Será que nós temos tempo para ouvir o Senhor, o seu Espírito, a sua palavra? O versículo 12, o
texto bíblico prossegue dizendo: quem é a pessoa que deseja a vida? Uma pergunta, também literatura sapiencial. Pergunta nos faz pensar, refletir. Quem é essa pessoa que deseja a vida? O que é a vida? A vida é Deus. A vida é Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim terá dentro dele uma fonte de água viva. Sim, Jesus é a vida. Deus é a vida. Nele nós temos vida. Fora dele temos a morte, a destruição. Quem é que deseja a vida? É aquele que busca a face do Senhor. E o salmista prossegue: quem é que ama os dias para que possa ver o que é bom? Tov. É a palavra lá no texto bíblico, é a palavra lá no hebraico. Tov, Deus é bom. Jesus diz: Deus, o Pai, o meu Pai é Tov, é bom. Está lá no texto do Novo Testamento. Jesus nos ensinando o que é Tov, o que é bom. Deus é bom. Ele é bom. Precisamos viver com Ele, ter comunhão com Ele, seguir os seus passos. Então, quem é a pessoa que deseja a vida? Quem é a pessoa? Quem é a pessoa que ama os dias para que possa ver o que é bom? O que é bom na vida? O que é bom neste mundo? O que é bom em mim? O que é bom no outro? Deus, Deus. E a resposta está no versículo 3. Aquele que guarda a sua língua. Muito interessante esta resposta. Você guarda a sua língua? Aquele que guarda os seus lábios para não falarem engano, mentiras. Aquele que guarda a sua língua do mal, daquilo que é perverso, aquilo que é ímpio, aquilo que não edifica, aquilo que é morte, aquilo que é destruição. A Bíblia nos ensina que Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele fez tudo com a sua palavra. Diz o capítulo 1 da Bíblia, Gênesis 1. E Deus falou e as coisas vieram a existir. Poder da palavra. Que coisa maravilhosa. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, a Bíblia nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida e ele se tornou Nefesh Hayar, alma falante. O homem, o Adão, que Deus criou do Hadamar, da terra, e soprou nas suas narinas o seu fôlego da vida, como não fez com nenhum outro animal. Somos Nefesh Hayar, almas ou alma falante, como Deus, que tem uma palavra poderosa. Sim. Você e eu temos uma palavra, e a nossa palavra, na nossa língua, nos nossos lábios, encontra-se a vida e a morte, como diz o texto de Provérbios. É verdade. Com a sua palavra, com a sua língua, com a minha língua, eu posso construir ou destruir. Posso ter vida ou morte. Eu posso abençoar ou amaldiçoar. A palavra que eu falo para o meu filho, para minha filha, para o meu cônjuge, sim, para minha esposa. A palavra que você fala tem esse poder. Você pode destruir uma pessoa ou construir uma pessoa. Você pode abençoar ou pode amaldiçoar. Você pode machucar, sangrar uma pessoa ou curar uma pessoa. Você pode sepultar ou erguer. Com a sua palavra, você também se revela. Sim, você se revela mesquinho ou generoso com a sua palavra. Você se revela cruel
ou misericordioso com a sua palavra? Você se revela bondoso ou mau com a sua palavra? Você se revela um vaso cheio de ódio ou cheio de amor? Bem, cuidado com a sua palavra, cuidado com a sua língua, porque a pessoa então que guarda a sua língua é a pessoa que deseja a vida e não a morte. É a pessoa que ama os dias para que possa ver o que é bom de Deus na vida das pessoas. Então, através da sua palavra, você pode fazer isto. O Senhor Jesus Cristo diz em Mateus que pelas nossas palavras nós seremos julgados. Que declaração interessante. Pela sua palavra, você pode confessar com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Então você faz essa confissão, você pode louvar o nome do Senhor com seus lábios, com a sua língua. Mas você tem que tomar cuidado com ela, para que esta palavra que confessa que Jesus é o Cristo de Deus, é o Mestre, é o Senhor, com esta língua que você louva o Senhor, você tem que tomar cuidado para que ela não desonre o Senhor, não dê um testemunho negativo no seu lar, na igreja, no trabalho, na escola, com aquilo que você fala. Quando você abre a sua boca, quando você fala, você se revela. E quando você fala, você não apenas se revela, você se constrói na mente das outras pessoas que te ouvem, dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus amigos, dos seus irmãos na igreja, seus colegas de trabalho. Você está construindo a sua imagem, o seu self, o seu eu. Eles estão vendo, como é que é o Washington, como é que é o João, como é que é a Maria. E qual a imagem que nós estamos construindo quando falamos? Sabe de uma coisa? Eu construo a minha imagem com aquilo também que eu ouço dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos. Então, você está participando da construção do self, do eu, dos seus filhos e das pessoas também. Elas podem se considerar, ter uma imagem negativa delas, de que são um fracasso, de que não são dignas, de que são indignas, de que não têm valor, de que não prestam para coisa alguma, por causa da sua palavra, por causa daquilo que o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, o seu amigo, a sua amiga ouve você e eu falarmos. Então precisamos tomar muito cuidado com o que falamos, porque pelas nossas palavras seremos julgados. Tiago, na sua carta, no capítulo 3, ele compara a nossa língua, os nossos lábios, a nossa palavra, a nossa fala, como um leme, que é algo pequeno, mas que conduz a algo enorme, bem maior, que é o navio, para o seu destino. Mas se o leme não funcionar bem, então o navio fica perdido no mar desta vida. Assim também é você, assim também sou eu, somos nós, são os nossos filhos, são as pessoas que ouvem as nossas palavras. Tiago escreve na sua carta que a língua é como uma centelha, uma faísca, que pode incendiar uma enorme floresta, destruir milhares de árvores. Meu amigo, minha amiga, a sua palavra pode salvar milhares de vidas, como pode também a sua palavra, a sua língua, destruir, matar milhares de vidas. Que responsabilidade que temos! Como precisamos do temor do Senhor quando abrimos a nossa boca, a sabedoria de Deus para o nosso falar,
para usar a palavra. Não ficar destacando apenas as coisas ruins e negativas. Procurar de alguma maneira mudar o curso da vida das pessoas. Elas que estão sem esperança, dar esperança. Sem amor, estão com ódio. Vamos plantar a semente do amor com as nossas palavras. Vamos dar luz ao invés de trevas. Vamos ajudar essas pessoas a se levantarem, tirá-las do buraco e não jogar terra nos buracos onde elas se encontram. Que desafio! Como precisamos de sabedoria no falar. Tiago diz que a língua é impossível de ser domada, subjugada, de obedecer a nossa ordem, a nossa determinação. Ele descreve a língua com essa autonomia. Nós não conseguimos domá-la. Bem, a Bíblia nos diz, Jesus nos diz em Mateus que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Para mudar a nossa língua, os nossos lábios, Deus precisa mudar o nosso coração. Mas Jesus disse que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. O nosso Deus é o Deus do milagre, que muda o nosso coração, que nos dá um novo coração, para que nós tenhamos uma nova língua, um novo falar, novos lábios que possam glorificar o nome do Senhor, abençoar as pessoas, erguer as pessoas, curar as pessoas, salvar as pessoas. Ah, meu querido amigo, meu querido irmão, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que os nossos membros, e nesse caso até a língua e o nosso coração, precisam ser consagrados ao Senhor, e não ao diabo, e não a Satanás. Não estarem a serviço do pecado, do mal, não. Quem é que deseja a vida? É aquele que guarda, vigia sua língua do mal. Que a sua oração e que a minha oração seja do salmista, que disse que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas, Senhor, em louvor a Ti, para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas na minha família, na igreja, na rua, no trabalho, na escola. Ah, meu amigo, que todos os dias você possa fazer esta oração ao Senhor. Senhor, que as palavras da minha boca, que a meditação do meu coração sejam sempre para o Teu louvor. Tu que és o meu Deus, a minha rocha, o meu Redentor, o meu Mestre. Porque assim é que seremos felizes. E faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.